Hoje nós vamos falar de Gênesis 25. E eu já quero começar dizendo uma coisa para você que me ouve agora. Nem todo fim é perda. Às vezes é Deus fechando um ciclo que já cumpriu o propósito. Tem momentos em que a gente olha para nossa história e pensa: acabou. Então era isso? Mas Deus diz: não acabou, só mudou de fase. E Gênesis 25 é exatamente isso. Um capítulo de encerramentos e recomeços. O capítulo começa nos mostrando algo bem forte. Abraão casa com outra mulher, tem filhos. E depois o texto fala que ele morre. E aqui já tem um ensino espiritual gigantesco. Abraão não morreu antes da promessa. Ele morreu depois que viu Deus cumprir. Isso mexe comigo porque tem gente vivendo numa dor achando que Deus atrasou. Mas talvez Deus só esteja te preparando para ver o cumprimento completo. E o texto diz que Abraão morreu, em boa velhice, velho e cheio de dias. Isso é profundo demais, porque tem gente que vive muitos anos, mas não vive uma vida cheia. Cheia de paz, cheia de alegria, cheia de sentido. E Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você viva cheio de fé, cheio de identidade, cheio de maturidade, cheio de cura. Depois o foco muda, e agora é Isaac. E eu amo isso, porque é como se Deus dissesse: agora é com você. Agora a sua vida não depende mais do que o outro fez. Agora é a sua vez. Tem pessoas que passaram anos dependendo emocionalmente do outro, do que o outro fala, do que o outro faz, do que o outro promete, do que o outro some e aparece. Mas Deus começa a reconstruir a gente quando a gente entende: eu não sou extensão de ninguém. Eu sou um projeto de Deus. Eu não preciso viver preso ao que me feriu, ao que me rejeitou ou ao que não permaneceu. Eu preciso viver preso à promessa. E então entra uma das partes mais fortes desse capítulo. Rebeca não conseguia engravidar. E a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E Deus ouviu. E eu quero falar com você hoje que está se sentindo estéril por dentro. Talvez não seja uma esterilidade literal. Talvez seja emocional, espiritual, de alegria, de sonhos, de esperança. Você até tenta, mas parece que não nasce nada. Você até começa, mas trava. Você até quer, mas desanima. E hoje eu preciso declarar com base na palavra: Deus ouve oração feita com dor. Deus ouve oração feita em silêncio. Só porque não tem barulho, não significa que Deus não está trabalhando. E quando ela engravida, o texto diz que os filhos brigavam dentro do ventre. E Rebeca faz uma pergunta que parece até pesada, mas é real. Se é assim, por que eu vivo? E talvez você já tenha feito essa pergunta em algum momento. Talvez você já tenha dito: se é para ser assim, por que eu existo? Por que eu estou vivendo isso? Mas Deus responde de um jeito poderoso: 2 nações há no teu ventre. E isso é como se Deus dissesse: aquilo que parece confusão é profecia. Aquilo que parece guerra é propósito. Aquilo que parece dor é um anúncio do que está sendo gerado. E isso nos ensina algo maravilhoso. Nem toda luta é sinal de derrota. Tem luta que é sinal de destino. Tem luta que é sinal de chamado. Tem luta que é sinal de promessa viva. E então nascem Esaú e Jacó. E Deus diz algo que quebra completamente os padrões humanos: o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus não está preso ao padrão do mundo. O mundo escolhe o forte, Deus escolhe o improvável. O mundo escolhe o preferido. Deus escolhe aquele que foi deixado de lado. E isso cura demais a nossa identidade, porque tem gente que foi descartada e acha que perdeu valor. Mas Deus diz: você não foi descartada, você foi separada. Você não foi rejeitada. Você foi redirecionada. Você não foi esquecida. Você foi guardada. E existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar sendo preparado Deus não te tirou de algo para te punir. Deus te tirou para te curar, para te alinhar, para te reconstruir. E aí vem o final do capítulo, e é um alerta fortíssimo. Esaú vende a primogenitura por um prato de comida. Ele troca algo eterno por algo momentâneo. E aqui entra uma palavra direta para nós. Tem gente que troca propósito por carência, troca destino por ansiedade, troca identidade por migalhas. E isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, quando a pessoa dá uma frase, um elogio, um agrado, um oi sumida, uma atenção de minutos, e você aceita o mínimo porque está com fome emocional. Mas Deus hoje quer curar justamente isso, a fome que te faz se contentar com pouco. Porque quando a gente cura por dentro, a gente não aceita migalhas. Quando Deus reconstrói dentro, a gente não negocia mais o nosso valor.
Gênesis 25 é um capítulo de encerramentos e começos. Abraão encerra uma estação. Isaac começa uma nova caminhada. Rebeca vive milagre no meio do silêncio. E Deus prova que o propósito não é decidido pelo homem, é decidido por Ele. E hoje eu declaro isso sobre você. O que Deus prometeu não morreu. Talvez só esteja mudando de fase. Talvez só esteja amadurecendo. Talvez só esteja sendo alinhado com o tempo certo. E eu quero terminar orando por você. Senhor meu Deus, eu entrego a Ti a minha vida, minha história e meus ciclos. Cura em mim toda a carência que me fez aceitar migalhas. Cura em mim toda a fome emocional que me prendeu em relacionamentos que não vinham de Ti. Eu renuncio toda a troca injusta. Troca de paz por ansiedade, troca de destino por medo, troca de valor por rejeição. Pai, que eu viva como Abraão, cheio-a de dias, cheio-a de fé, cheio-a de propósito. E assim como o Senhor ouviu Isaac e Rebeca, ouve também a minha oração. Faz nascer o que estava estéril em mim. Faz nascer alegria, esperança, propósito e uma nova identidade. Eu recebo o teu recomeço. Eu recebo cura. Eu recebo promessa viva. Em nome de Jesus, amém.